Paz do Senhor, querido professor da classe de pré-adolescentes, seja bem-vindo a mais um podcast IBD em Síntese. Esse trimestre nós estamos estudando a lição Igreja, um lugar de comunhão. Hoje vamos conversar com vocês sobre a aula 3, que tem por título Quem são os membros da Igreja? E comigo está a irmã Ingrid e o irmão Douglas Nilson. A paz do Senhor. Paz do Senhor. Então, essa é uma lição, né, um pouco objetiva, né, curta, mas é interessante, professor, você já começar perguntando, né, aos seus alunos o que é membro, né, o significado da palavra dentro da igreja, né, quem seriam esses membros da igreja, para uma conversa introdutória sobre o assunto, né, tendo em vista que o objetivo da lição é apresentar o ministério e as suas funções, explicar o que é membresia e seus respectivos departamentos e, por fim, destacar as funções administrativas e a organização da igreja, né? Então, quando você fizer o questionamento dentro desses objetivos, está cada tópico, né? Como nós vamos, assim, discorrer nesta aula. E aí, quais são os saberes escolares necessários para que o aluno, né, tenha como aplicação na sua vida, dentro dessa aula, né? Primeiro é que o ministério é bíblico e escolhido por Deus para servir a igreja. 2, o corpo de Cristo é composto por todos os salvos em seu nome. 3, a hierarquia deve ser respeitada pelo sucesso da organização. 4, a administração é importante para a organização física da igreja. 5, devemos ser exemplos tanto em âmbito físico como espiritual. E, por fim, o 6, cada membro tem uma função essencial para o crescimento do corpo. Então, esses são os saberes que essenciais, né, para o final da lição, o aluno compreender e, assim, entender essa dinâmica, né, dos membros que compõem aí a igreja, tá? Nós sabemos que a igreja ela é uma instituição religiosa, né, organizada em um espaço físico, com endereço, com funcionários, muitas das vezes, e também composta de vários membros que vão exercer aí funções importantes para o funcionamento da igreja, né? Claro que nós sabemos que quem ajuda nessas funções, os dons, né? Tudo está incluso por atuação do Espírito Santo na vida de cada um dos seus membros e vai capacitando, fortalecendo para o serviço nessa obra do Senhor. Né? Então, como aí o primeiro tópico vai falar, o ministério da igreja. Aqui vai chamar a atenção, né, para que cada um de nós temos uma função, né, Deus nos chama com um propósito, um serviço, né? E aí quem faz parte do ministério da igreja, aí ele vai começar abordando que o ministério, né, é um termo muito abrangente na Bíblia, e aí ele também vai mencionar a declaração de fé, tá? Em respeito, né, ao serviço, então, em linhas gerais, né, ministério seria aí a capacidade de servir, né, numa obra, numa tarefa, né, esse seria mais ou menos o significado, a definição da palavra. Mas na igreja, né, o ministério ele vai ocupar uma função de liderança, como nós muitas das vezes temos essa visão, né, de que o ministério são as pessoas que compõem ali como pastores, evangelistas, diáconos, mas na verdade o ministério inclui todos, né, na igreja ali para o serviço. A função da liderança tem a responsabilidade, né? Essa pessoa que está na liderança da igreja, ela vai ter a responsabilidade de oportunizar o funcionamento e a condução da igreja conforme as doutrinas bíblicas, né? Então, tudo vai ser conforme o Senhor instrui biblicamente. E aí, irmã Ingrid, qual é, então, o papel do ministério?
o ministério ele tem a função de instruir a igreja, né, a respeito da palavra de Deus, liderar a igreja e servir a igreja. Então, as funções principais são essas: liderar, instruir e servir a igreja. Como você falou, João Manuela, como o ministério é visto, né? A gente considera, a gente enxerga com respeito, como a liderança da igreja é o principal para dar o exemplo aos demais, né? Aos membros da igreja. Então, ser um exemplo no serviço, ser um exemplo na instrução, né? Na forma de liderar, isso inspira, inclusive, os liderados, né? Os outros membros da igreja se espelham no ministério. Então, é muito importante as funções que o ministério exerce. E, além disso, espera-se que esses encarregados por instruir, por ensinar, por liderar a igreja, eles sejam fiéis, eles estejam no padrão que a Bíblia estabelece para os obreiros, para os diáconos, para as pessoas que estão à frente da igreja. Então, na igreja, nós temos diversidade de cargos, né? Nós temos pastores, evangelistas, nós temos diáconos, nós temos presbíteros, auxiliares, sem falar nos outros irmãos, os outros membros da igreja, como você mesmo mencionou, cada um tem um dom diferente, né? Funcionamos como um grande corpo de Cristo, cada membro, como cada órgão que tem a sua função para fazer a igreja do Senhor crescer. E, dessa forma, Deus estabeleceu cargos diferentes, funções diferentes, distribuiu dons diferentes para o seu povo, para que a igreja funcione, para que a igreja cresça. Porque se todo mundo tivesse a mesma função, se todo mundo tivesse o mesmo dom, a igreja não se desenvolveria como o Senhor quer, né? Amém, né? E quais são os cargos ministeriais, professor Douglas Nilson? Bem, baseado em Efésios, capítulo 4, que é o texto de referência para a nossa lição, professor, é importante enfatizar que essa organização ministerial que a nossa instituição tem, ela não é algo que foi idealizado por alguém que achou bonito e seguiu. Mas nós temos princípios bíblicos, e Efésios 4 vai dizer que o Senhor designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para qual o corpo de Cristo seja edificado. Então, há uma sequência de funções que tem um objetivo, como falamos na aula anterior, na primeira aula, que tem um objetivo de edificar o corpo. Então, essas pessoas que são designadas ministerialmente, seja pastor, seja diácono, seja evangelista, seja presbítero, essas são as funções ministerial propriamente dito no sentido administrativo eclesiástico da igreja. Mas, como a professora Ingrid falou, na nossa igreja nós temos outras funções que compõem esse corpo de liderança que igualmente edifica o corpo, como, por exemplo, líderes departamentais, professores, o professor, você, professor de escola dominical, nós exercemos um ministério que é o de ensinar, de formar, de capacitar aquelas pessoas que estão sob a nossa responsabilidade. Então, todas essas funções, elas estão norteadas pelos dons. Se eu não tenho um dom de ensinar, então Deus, a priori, não vai me conduzir para uma área que eu não vou poder servir adequadamente ao corpo. Então, baseado nos dons, os líderes, eles são designados, as pessoas são designadas para exercer essas funções, mas sempre pensando que o propósito maior é edificar o corpo, edificar a igreja. Se nós estivermos em uma igreja em que há uma quantidade de pessoas que compõem o seu corpo de líderes, e mesmo assim essa igreja ela não é edificada, então, ou essas pessoas estão fora da sua vocação, não está alinhado com os dons que o Senhor designou, ou está havendo alguma ação que não
fortalece esse corpo, que não é o caso, não entra aqui na lição, mas apenas para fazer um paralelo. Então, todos aqueles que estão inclusos no corpo ministerial, eles têm a consciência que tem uma missão, e essa missão é edificar o outro, e como a professora Ingrid falou, e a professora Manuela, essa pessoa, há pré-requisitos para essa pessoa. Dentre os textos, Tito, Timóteo vai dizer que essa pessoa não deve ser novo na caminhada, para não se ensoberbecer. Então, há um processo para que uma pessoa adentre o corpo ministerial de uma igreja. E os nossos alunos, por se tratar de adolescente, alguns deles podem já vivenciar essa ação no seu lar. Seu pai pode já ser obreiro, alguns podem até ter o pai como pastor, copastores, ou presbítero. Então, é importante que eles entendam como é esse processo, esse crescimento, esse desenvolvimento. E é importante também para o professor enfatizar, explicar para os alunos que os dons, Deus dá os dons justamente para serem usados para a edificação da igreja. O dom não é dado para benefício próprio. Isso. Então, o Senhor dá dons de profecia, o Senhor dá dons para a igreja, para que a igreja cresça, para que a igreja seja edificada e para que os irmãos vejam a presença de Deus na igreja. Porque sem a presença do Espírito Santo, não passa de um prédio cheio de pessoas, né? Tem que ter a presença de Deus ali, e a presença dele se manifesta também através dos dons que cada um exerce. Outra coisa importante, que é interessante o professor trazer para os alunos, é explicar as funções do ministério, né? Pode trazer para o aluno exemplos da própria igreja, os irmãos que são diáconos, qual é a função do diácono? O que é que o diácono faz na igreja? Eu lembro quando eu era adolescente, eu perguntei isso ao meu professor na sala, porque a gente sabe o nome, mas muitas vezes não sabe, não entende qual é a função. O ministério está ali em cima. O que é que os diáconos fazem? Qual é o papel de um presbítero? O que é que a função de cada um, assim, como exercer, né? Porque com certeza os adolescentes muitas vezes veem o ministério, se inspiram nas pessoas que estão no ministério, desejam um dia fazer parte do ministério, estar ali servindo, ser consagrado também. Então, é bom trazer essa informação para eles. Mostrar exemplos na própria igreja, dos irmãos que são diáconos, dos irmãos que são presbíteros, dos irmãos que são auxiliares, o que é que eles fazem, como é o serviço deles na igreja, para eles entenderem na realidade deles como é que funciona, o que é que cada um faz. E compreender também que no contexto ministerial há um processo de ascensão. Então, ninguém na nossa igreja já começa pastor. Então, há algumas etapas, porque ele está sendo formado, ele está sendo lapidado. É por isso que todo pastor, via de regra, um dia ele foi um auxiliar de trabalho ou um diácono e exerceu excessivamente essa função de serviço, e tempos depois ele chegou ao presbitério para alcançar o ministro, como nós chamamos o ministro do evangelho, que é o evangelista ou pastor. E também, professor, só para fechar esse ponto, professora Manuela, pode até apresentar no nosso estatuto e no regimento interno, o documento oficial da nossa igreja vai apresentar como ocorre o tempo para essa ascensão. Por exemplo, o auxiliar de trabalho, e agora ele vai... Quanto tempo, em linhas gerais, ele alcança, ele é contemplado ao diaconato, e entre o diaconato e ao presbitério, quanto tempo isso demora e por quê? Talvez ele vá perguntar, mas por que isso? Porque é um tempo de preparo, de ser moldado e de ser fortalecido em todas essas etapas. Então, os nossos documentos oficiais da igreja vai ter todo esse detalhamento, e o professor pode fazer uso, é importante até para conhecimento dessa informação. Isso mesmo, Ótimo. né? Perfeito, porque acaba quando traz o regimento, né, o estatuto da igreja, ele vai ter mais nitidamente os critérios que nossa igreja, né, que é a Assembleia de Deus, considera para a função, né, do ministério ali. Como a irmã Ingrid colocou, né,
porque, né, eu não já começo presbítero, por exemplo, né? Então, são questões que podem surgir na classe e é importante, professor, você estar preparado para esses questionamentos, né? Essas perguntas mais voltadas, né, a cada função no ministério. E seguindo, né, também porque no final, tá, da lição eu vou dar uma dica pedagógica que vai precisar dessas informações. Então, por isso que é importante também você ver e consultar, tá? E aí, seguindo para o tópico 2, que vai falar sobre a membresia, né? Você pode começar perguntando aos seus alunos, afinal, né, o que é membresia? E aí nós sabemos que membresias são todos os salvos e participantes da igreja que fazem parte, né, desse único corpo. E aí relembra, professor, a lição 2, que falou sobre as diversas partes do corpo, né, que a igreja é como um organismo vivo, né, que tem, cada um vai ter as suas funções, cada parte do nosso corpo, ele vai fazer essa comparação, né, que o corpo, assim como tem diversos membros com diversas funções, a igreja também vai ter em sua membresia diversas pessoas, né, com diversas convocações, com diversos chamados que quem dá é o próprio Senhor, assim como os dons, como já falamos anteriormente, né? E aí, nós somos membros do corpo de Cristo, né? A igreja são as pessoas que aceitaram a Jesus como Salvador e agora fazem parte, né, dessa igreja organizacional, física, visível, que nós vemos e fazemos parte, tá? Além de quem são essas pessoas, né? Irmã Ingrid, qual é a função do membro? O membro aí tem uma função específica? Tem sim. A função do membro é, primeiro, expressar o amor de Deus para com o mundo. Então, algo que os membros, a igreja precisa mostrar é esse amor do Senhor. Principalmente aquelas pessoas que entram na igreja, né? A forma como alguém é recebido na igreja interfere muito, fala muito sobre aquela pessoa conhecer Cristo de verdade, sobre aquela pessoa voltar naquele local. Então, Deus ele vai se manifestar para as pessoas através da sua igreja. Seja nas obras de caridade, seja na forma como você se importa com alguém, na forma como você cuida de alguém, como você para ouvir. Então, Deus vai se manifestar para as pessoas através de nós, através da igreja. Então, a principal função da igreja é essa, é expressar o amor de Deus para com o mundo. Como você falou aí, irmã Manuela, a igreja é o corpo de Cristo, né? Então, cada um de nós tem uma função, cada um de nós é como um órgão desse corpo. E uma ideia para o professor é justamente fazer comparações com o corpo humano, né? Colocar para o aluno, adolescente, o exemplo literal. Qual é a função do seu olho? Qual é a função da sua boca? E se a boca tivesse a mesma função do olho, como seria? Então, assim, comparar com o nosso próprio corpo, mostrando a importância de cada membro. A minha mão, porque a minha mão tem uma função diferente do meu pé, né? O que cada um tem uma função e mostrar que a mão não é mais importante que o pé, porque cada um tem uma função específica que faz esse corpo sobreviver, que é importante para esse corpo. Da mesma forma, na igreja, né? Todos nós temos que expressar esse amor de Deus para as pessoas, alcançando mais pessoas para Jesus, mas cada uma com uma função diferente e que não faz da pessoa inferior. Muita gente tem... Eu já vi jovem, por exemplo, que tinha dúvida a respeito de qual é o meu propósito, a minha função. Não tenho função na igreja, porque eu não sei tocar nem cantar. Então, assim, a função da igreja, dos membros da igreja, dentro da igreja, não é só, por exemplo, tocar e cantar. Cada um tem um dom diferente e cada um tem uma forma de expressar o amor de Deus, que não necessariamente vai ser cantando ou tocando. Você pode não ter o dom de cantar ou de tocar, mas você pode ter o dom de ensinar crianças, você pode ter o dom de cozinhar, você pode ter o dom de organização e deixar a igreja organizada, deixar a igreja limpa. Então, assim, dentro da nossa comunidade, dentro da igreja do Senhor, cada função é importante, porque isso faz com que a igreja permaneça firme, permaneça funcionando, que a igreja cresça ainda mais, né? Como o Nilson falou, se uma igreja, todo mundo lidera e não está crescendo, tem algo errado, porque alguém está ali numa função que não deve exercer.
Então, muitas vezes, né, até um adolescente pode ter esse pensamento de que determinados cargos não faz diferença na igreja, mas é importante mostrar exatamente isso, a função de cada órgão, a função de cada pessoa dentro da igreja, né? Que isso faz a igreja funcionar. Alguém que abre a porta e recebe bem alguém. A pessoa volta na igreja porque foi recebido com amor, viu ali o próprio Cristo recebendo ela na porta da igreja, porque aquela pessoa tem o dom de expressar o amor de Deus na vida das pessoas. E é interessante quando o Ingrid coloca, né, que às vezes esses dons mais visíveis, como cantar, né, tocar, para essa idade é muito, dependendo da sua classe, né, para alguns vai ser timidez, né? Alguns vão ser mais tímidos, outros, na verdade, já vão se colocar, vão estar mais disponíveis, vão querer. Então, é importante você mostrar a ele que Deus o criou com habilidades, né? Eu sempre costumo falar isso para os meus alunos, né? As habilidades, quem nos deu foi Deus. Por exemplo, eu sou uma pessoa que me comunico muito com o outro. Não, eu sou uma pessoa mais tímida. Então, dentro das habilidades, das características que o Senhor me formou, né, me forjou, são elas que ele vai usar exatamente para a sua obra, na sua obra. Então, eu sou uma pessoa que gosta de produzir material, que gosta de compor música. Então, são funções diferentes, mas que compõem o corpo também. Então, eu vou olhar para mim e observar, né? Dentro de mim, assim, o que eu faço com aptidão, com mais habilidade, o que eu tenho? Como o Ingrid colocou, é de organizar, é de produzir material, é de recepcionar as pessoas, é de ser acolhedora, é de pegar o nome, entrar em contato, né? Ser uma pessoa mais comunicativa. Então, são essas habilidades que você precisa fazer com que o seu aluno olhe para dentro dele e veja que ele também está na igreja para servir, né? Uma vez em uma aula que eu estava, derramou ali água, né? E um dos meus alunos foi lá dentro, pegou o pano, trouxe, enxugou. Então, é uma atitude que nem todos, né, têm, muitas das vezes, e, na verdade, vai lá e chama o zelador da igreja, que pode estar na igreja, e dizer, né? Ó, derramou água ali, né? E pede para outra pessoa fazer, mas tem pessoas que têm já essa visão de que está ali para servir, seja onde for ou como for, né? E aí, os departamentos, Nil? Vamos lá. Antes, quando falamos da membresia, um ponto que eu acho, talvez o professor pode ser abordado, é que no contexto de membresia, claro, todos aqueles que são salvos na pessoa de Cristo Jesus fazem parte de uma membresia no contexto geral, mas no contexto local da igreja, essa membresia, ela é dividida, podemos dizer assim, entre membros e congregados. Os membros são aqueles que já, em observância à ordenança do batismo, já foram incorporados como membro oficializado naquela congregação local, e no caso da nossa igreja, na nossa igreja, porque o batismo ele é central e, independente da congregação, você é membro da nossa igreja, da IADERM. E tem o congregado. Então, muitos dos nossos alunos, nessa faixa etária, eles ainda não foram batizados em água. Então, no contexto da igreja local, eles ainda assumem a posição de congregado. E, mais uma vez, o regimento e o estatuto da igreja ele vai apresentar direitos e deveres tanto para o membro quanto para o congregado. Mais uma vez, se o professor fizer menção a esse documento, isso pode despertar nos próprios alunos até o desejo de conhecer mais a fundo esse documento, que é muito importante para nós, independente se temos liderança ou não, entender como se compõe a nossa igreja, tanto na parte organizacional, quanto na parte administrativa, na parte eclesiástica, na parte disciplinar. Então, esse documento vai ter essas informações. Então, é importante apresentar essas duas subdivisões na esfera da membresia. E aí, quando falamos dos departamentos, a nossa igreja,
até como forma de organizar os diversos segmentos e as diversas faixas etárias, ela é dividida internamente em departamentos. E esses departamentos, eles obedecem a um organograma em que, na igreja local, tem o pastor da igreja como o líder maior, digamos assim. Abaixo dele vão vir aquelas funções. Tem o que nós chamamos da diretoria da igreja local. O pastor, tem os copastores, tem secretário, tesoureiro, pessoas que vão compor ali aquela diretoria mais abrangente. E aí vem líder do departamento de ensino, DENEC, líder do departamento infantil, da juventude, dos novos convertidos, da música, da terceira idade, responsável pelo missões, o DEPEN, alguns trabalhos locais, como culto matutino. E, então, todas essas funções são interligadas, mas nenhum desse líder desenvolve uma função independente. Então, na verdade, esses líderes, eles são representantes do pastor junto ao grupo de liderados que estão sob a sua responsabilidade. O professor da classe, você, professor, tem uma função de liderança junto aos seus alunos, mas você está subordinado à direção da escola dominical, que está subordinado ao departamento de ensino, que está subordinado ao pastor da igreja, e assim sucessivamente. É importante, e talvez o professor possa até apresentar esse organograma na aula para os seus alunos, para que eles entendam que nenhum líder pode agir independente do pastor, mas também eles compreendam que o pastor, ele, dependendo do contexto da igreja, a quantidade de membros e congregados que ali tem, é humanamente impossível o pastor conseguir dar suporte a todas as pessoas ao mesmo tempo. Há congregações nossas que ultrapassam 1.000 membros. Então, esses líderes, eles são representantes do pastor, para tal como o modelo lá de Moisés, quando o seu sogro diz, olha, tu vai, em outras palavras, você vai morrer. Então, divida as tarefas, idealize, construa, coloque pessoas para liderar grupos e aqueles problemas mais profundos que fogem da sua responsabilidade, você traz, essas pessoas trazem para você, num processo de prestação de contas. Então, cada líder tem uma responsabilidade com o seu pastor no processo de prestação de conta. Ele não toma nenhuma decisão a parte do pastor e sempre está reportando ao seu pastor como está o andamento das atividades, as dificuldades e os projetos que aquele departamento ele tem idealizado. E aí, para finalizar, né, esse tópico, então é importante a colocação do professor Douglas Nilson, porque a gente consegue justamente ver, né, esses membros, eles têm funções aí específicas, mas para isso é uma lição mais à frente, né, que vai falar das ordenanças, mas aí você pode trazer para fazer essa diferenciação. E para finalizarmos, o tópico 3, ele vai falar sobre a administração. Por quê, né? Nós sabemos, né, como eu já falei também, que a igreja ela é considerada um organismo vivo, né, mas também ela é uma organização, né, em um sistema operacional que entra aqui a administração. Nós sabemos que a sociedade, né, ela estabeleceu para a organização do seu trabalho relações humanas administrativas. E aí, para a igreja, né, não é diferente, claro que a gente considera, como já falei, sempre está a organização, né, a igreja como organização espiritual, mas vem essa organização física, administrativa aí, para que a igreja possa, como vai falar o tópico A, né? A importância da administração, para que a igreja possa contratar pessoas, por exemplo, para ser um zelador, né? Não só isso, mas nós sabemos que o Templo Central, ele tem diversas funções, pessoas contratadas, né, com carteira assinada. Então, isso coloca, né, como uma organização, como uma instituição. As pessoas que trabalham, né, na administração da igreja, elas também precisam ser vocacionadas por Deus e tem que ter essas habilidades específicas, né? Aqui agora vamos falar em relação, por exemplo, a um secretário, né? A
a pessoa que ali organiza ao tesoureiro. Então, são funções, né, que precisa de um conhecimento na área, né? Vamos dizer assim, o tesoureiro, né? Ele precisa ter ali um domínio, uma habilidade maior de manusear o dinheiro, de mexer com tabelas, com gráficos, né? Até para prestação de contas da igreja. Já o secretário, ele precisa ter conhecimentos, né, na área tecnológica para organizar uma agenda da igreja, se comunicar, entregar uma carta, receber uma carta de mudança. Então, para isso, existem habilidades específicas, né? Para que haja essa organização, né? E tudo isso é importante, é necessário, porque em todas as esferas nós temos uma organização, né? Seja em nossa vida pessoal, né? E na igreja também não pode ser diferente, tá? E aí, como que é essa administração na Bíblia, professora Ingrid? Só falando um pouquinho desse tópico que a Manuela mencionou, uma coisa interessante também de falar para o aluno sobre essas funções da igreja, que a gente precisa de um conhecimento a mais, é que a gente pode usar a nossa profissão para a obra do Senhor. Como ela falou, alguém que está no cargo de tesoureiro, pode ser alguém da área justamente de contabilidade, alguém que tem conhecimento técnico para isso. Muitas vezes na igreja, quem está no departamento infantil, quem está participando de ensino na EBD, sendo professores, são pessoas que são formadas na área da educação, que sabe fazer um plano de aula, que tem aquela vocação, aquele domínio para ensinar. Então, nós podemos usar a profissão que o Senhor nos deu para a obra dele. E muitas vezes, no caso, professor, do adolescente que ainda é muito novinho, não tem profissão, não trabalha, mas ele vai caminhar para isso, ele estuda para isso, ele pode ser incentivado a descobrir a função, a vocação dele, a descobrir para que ele tem um chamado justamente na igreja. Conheço casos de pessoas que, trabalhando na igreja, servindo na igreja, se descobriram na área profissional. Por exemplo, ajudando em relação ao som da igreja, a ligar os microfones. Então, a pessoa se identificou com essa área e foi trabalhar na área de trabalhar com rádio, comunicação, jornalismo. Então, assim, se encontrou nessa área porque desde muito cedo começou a servir ao Senhor, a ser estimulado dentro da igreja a esse serviço. Como a irmã Manuela falou, muita gente tem mais facilidade de se comunicar, de conversar. Então, dentro da igreja, um adolescente sendo incentivado a servir, ele pode descobrir para que área o Senhor tem chamado ele, para que profissão ele pode escolher. Então, dependendo da personalidade dele, do que ele gosta de fazer, o Senhor vai usar ele sendo extrovertido ou introvertido, mas todos nós temos dons, habilidades, né, como foi falado, e o Senhor usa. Então, algo interessante a se mencionar, falando sobre essa administração, a importância, é também incentivar o adolescente a isso, a buscar servir ao Senhor na igreja, e assim ele pode até se descobrir profissionalmente, né, servindo a Deus na igreja. E sobre a administração falada na Bíblia, temos excelentes exemplos que o professor pode dar para o aluno de administradores, de homens de Deus que foram levantados para trabalhar em cargos administrativos para abençoar o povo de Deus, né? Como é o caso de José, no Egito, que foi governador. Então, é interessante o professor pegar a referência que a lição dá e ler os versículos, mostrar para o aluno um resumo, assim, explicar a história de José, como foi que ele chegou naquele cargo, como foi que Deus levantou ele, inclusive chamou ele quando ele era um adolescente, e toda a trajetória que ele passou para chegar naquele nível que o Senhor deu, né, que o Senhor tinha prometido para ele, que o Senhor mostrou. Então, essa questão de ele entender desde cedo, né, às vezes Deus mostra desde cedo o plano que tem, e Deus vai trabalhando na vida do adolescente, assim como trabalhou na vida de José, para ele exercer aquela função, aquele cargo que o Senhor quer para a vida dele. Tem também o exemplo de Daniel, na Babilônia, que ocupava um cargo elevado também, né? Tanto ele como José ocupavam cargo elevado, que era
inferior só ao faraó, ao rei que tinha na época. Tem o exemplo de Moisés, que foi um grande líder do povo também, exerceu função administrativa. O irmão Nilson mencionou aí que, com o conselho do sogro dele, ele chamou outros homens para ajudar na administração, né, em relação às queixas que o povo tinha, porque ele não conseguiria dar conta. Então, aí já dá para entrar em outro tópico, em outro assunto, mostrando que não dá para fazer o trabalho do Senhor sozinho, a gente não dá conta de tudo, porque a gente precisa de ajuda de outras pessoas que também são capacitadas, que também recebem o dom do Senhor e que muitas vezes exercem funções que a gente não consegue exercer e que pode nos ajudar. E é importante o professor ler os versículos mencionados na lição sobre cada um desses exemplos, né, desses homens, explicar a história deles, mostrar para os alunos que muitos foram chamados na adolescência, então Deus, ele chama, ele capacita, da mesma forma que foi com esses homens, o Senhor pode fazer na vida deles também, né, eles conseguirem se inspirar nesses exemplos maravilhosos que a Bíblia nos dá, para eles poderem se estimularem para servir ao Senhor, para serem usados pelo Senhor, como esses grandes homens foram, né? Deus levantou pessoas para liderar, pessoas para legislar, pessoas para administrar, e da mesma forma ele faz hoje em dia. Então, os adolescentes, professor, precisam ter esse entendimento de que eles também são chamados pelo Senhor, que eles fazem parte da igreja do Senhor, mesmo não sendo batizados, sendo membros, mas eles estão ali congregando, né, participando, e eles precisam aprender desde cedo como funciona e se sentir motivado para participar, se sentir motivado para justamente conhecer como funciona a nossa igreja e querer participar, né, disso também. A igreja glorifica a Deus por meio de uma boa administração, como, professor Douglas Nilson? Em linhas gerais, eu creio que tudo já foi bem detalhado pelas demais colegas, mas é baseado na passagem de 1 Coríntios 10:31, toda a organização de uma igreja, toda a preocupação organizacional visa glorificar a Deus. Imagina, e o professor pode mais uma vez levar para o seu aluno esse exemplo, para que ele chegue no domingo pela manhã para assistir a aula. A organização do departamento de ensino previamente já escalou o professor, que teve um tempo para dedicar-se ao estudo da lição para levar algo para ele. Já pensou se a igreja não tivesse uma organização e quando chegasse no domingo, na hora da aula, alguém virasse para você e dissesse, é você que vai dar aula hoje. Então, o aluno ele já vai vendo esses aspectos organizacionais na sua própria congregação. A cada instante, Manuela falou aí a questão da organização na tesouraria, na secretaria. Com o avanço tecnológico, hoje a nossa igreja tem avançado bem nesse aspecto. O aluno, talvez aqueles mais curiosos, possam despertar o interesse de saber que a nossa igreja hoje existe um aplicativo que você pode ter acesso a toda a agenda do ano nos diversos departamentos, de janeiro até dezembro, já está ali definido. A secretaria hoje tem um sistema totalmente interligado, que compõe todos os membros. A tesouraria também hoje tem um sistema interligado. Então, tudo isso é organização e tudo isso visa a glorificação do nome do Senhor. Bem, né? E como conclusão, né, você vai trazer para os seus alunos, né, como dica aí pedagógica, um quadro em que possa fazer, como a gente mencionou, né, colocar lá a função, qual é o título da função, que funções tem na igreja, aí preenchendo, né, colocar lá o nome da função. Em seguida, dentro do nome da função, mas o que essa função exerce, como é que descrever, né, como é que funciona na igreja, o que faz, como pode fazer, né? Quais são as atribuições dessa função. E, por fim, né? E vendo exemplos, comparando, até mencionando pessoas na igreja, a lição ela também traz uma dica muito boa, que é de convidar alguém da igreja, né? Para falar sobre a sua função. E aí você pode, previamente, conseguir um vídeo curto de 30 segundos, né? De pessoas da sua igreja dizendo
e aí juntar e fazer um vídeo só, eles dizendo o que que fazem, que eu acho que somar só um, né, é pouco, né, para tanta gente que tem na igreja. Então, você pode fazer um vídeo curto de 30 segundos, pedir para essas pessoas lhe mandarem dizendo o nome e o que faz na igreja, o que que o cargo é, né, qual é a habilidade necessária para esse cargo, e é até uma forma deles conhecerem, justamente se identificarem, querer servir nessa área, que é o importante, né? Todos nós somos chamados por Deus para servi-lo, primeiro propagando seu evangelho, e depois com as habilidades que ele nos deu para justamente glorificar, como o professor Douglas Nilson falou. E aí, né, todas as nossas ações, elas devem visar a glória de Deus, e por isso que a igreja é uma organização física, espiritual, né, e social. Então, querido professor, somos gratos a Deus por esta oportunidade de estarmos aqui compartilhando com vocês mais essa lição. Agradecemos também, né, a direção do DENEC e a todas as pessoas que nos assistem, né, curtam, compartilhem, comente sobre as dicas pedagógicas, o que você deseja ouvir ou quer, aí que a gente pode trazer como recurso para vocês. A paz do Senhor a todos, uma boa aula e fiquem com Deus. A A paz do paz do Senhor. Senhor, Ingrid, e A paz, Senhor. Paz do Senhor.